Boa noite, vamos começar então a live ao vivo no Instagram, YouTube e Facebook. Bom, eu sou o Fernando, eu sou o arquiteto da Quanto Custa Reformar, essa plataforma que nós criamos para facilitar a orçamentação de projetos e serviços de reforma. Então, com base na nossa experiência já de anos de projeto e execução desse tipo de serviço, né, de reformas residenciais, apartamentos, casas ou até comerciais, nós desenvolvemos essa ferramenta para justamente facilitar todo esse processo que, na maior parte das vezes, é um pouco complexo de se fazer. Então, a nossa ferramenta, ela facilita essa orçamentação, simplifica, cria templates para dar mais agilidade e dar mais assertividade na orçamentação de projetos de reforma. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para demonstrar para vocês como que é a ferramenta, explicar como que ela está funcionando. Basta acessar, então, o site quantocustareformar.com, fazer o login, né? Aqui já está um perfil de usuário, né? Assinante. Então, a gente entra aqui dentro do sistema. O sistema tem essa interface onde na parte esquerda estão todas as funcionalidades, aqui no meio o painel do usuário de todas as estimativas que já foram feitas por mim, né, por esse usuário. Então, basicamente, para iniciar um orçamento, nós podemos já utilizar as calculadoras do quanto custa reformar, as calculadoras padrões. Então, nós desenvolvemos, com base na nossa experiência, essas categorias de cálculo para reforma. Então, uma reforma completa, uma reforma de banheiro, uma reforma de cozinha. Ou seja, cada categoria dessas de reforma é um conjunto de serviços necessários, um conjunto de serviços padrões para se fazer uma reforma de um banheiro, por exemplo, para se fazer uma reforma de cozinha. Então, a gente testa aqui, por exemplo, reforma completa. Basicamente, para a gente simplificar o cálculo, nós vamos informar a área construída, vamos botar aqui 60 metros quadrados, a quantidade de banheiro, a qualidade, o perfil desejado dos acabamentos, se vai ser necessário fazer alguma instalação elétrica ou uma substituição de tubulação de esgoto, né, ou trocar armários de bancadas, de banheiros ou da cozinha, marcando sim, ele vai já fazer essa estimativa de custo rapidamente. Ele está calculando aqui, eu dou um recarregar, ele já calcula essa última estimativa de custo. Então, para o usuário assinante da plataforma, ele consegue visualizar os detalhes desse cálculo. Então, a gente verifica aqui, clica em ver detalhes, aparece tudo que foi considerado nesse cálculo. Isso que eu falei, com base na nossa experiência de reforma, a gente já identifica os padrões de serviços necessários para se fazer uma reforma completa, e com base nas informações preenchidas, ele já vai me trazer uma área, um quantitativo de cada serviço, né? Então, eu posso facilmente editar isso, vou editar um orçamento. A plataforma foi desenhada para ser muito fácil a edição de serviço, por exemplo, demolição de revestimento cerâmico. Ele me diz que eu vou utilizar 54 metros, mas eu posso dizer que, na verdade, vão ser 65 metros. Eu posso ir alterando isso, a plataforma já calcula automaticamente os custos envolvidos, tanto de quantidade, por exemplo, eu posso dizer aqui que revestimento cerâmico de porcelanato, na verdade, eu vou gastar, ao invés de R$ 109,00 o metro quadrado, eu vou gastar R$ 80,00 o metro quadrado. Eu dou um Enter, ela já recalcula todo esse orçamento, né? Eu posso incluir novos serviços, eu posso pegar um serviço já da base de dados dos sistemas. Então, por exemplo, se eu quiser incluir aqui porcelanato, eu só digito porcelanato, ele já vai me dar aqui as opções de porcelanato da base do sistema. Então, eu posso incluir aqui mais 10 metros quadrados de um determinado tipo de porcelanato, que ao invés de ser R$ 100,00 metro quadrado, vai ser 70. Então, ele também já me dá, ele já vai incluir isso facilmente no meu orçamento. Eu posso mover esse orçamento para onde, ou melhor, esse item para onde eu quiser dentro do orçamento.
E a categoria também eu posso mover ela para onde eu quiser. Então, se eu quiser colocar isso como primeira parte, a remoção de revestimentos é a primeira parte do meu orçamento. Basta clicar no item e arrastar. Também posso excluir, fazer todas as edições necessárias para o orçamento. Então, eu também posso alterar aqui toda a parte de logomarca da empresa, os dados do usuário, editar o cliente, nome do cliente, os e-mails, o status desse orçamento, né? Se ele foi aprovado, se está aguardando. E, feito isso, eu posso exportar isso como PDF para enviar para o meu cliente. Então, ele exporta como PDF e é enviado para o cliente. Você pode enviar por e-mail ou por qualquer outro meio que você acha interessante enviar. Lembrando que esses dados eu posso colocar os dados da minha empresa, da minha loja, enfim. Para criar um orçamento do zero, eu posso vir aqui em criar orçamento e clico no botão criar orçamento do zero. Ele vai me dizer qual a base de dados que eu quero utilizar. Então, quando eu faço o cadastro no sistema, eu já digo a base de dados que eu utilizo por padrão. Aqui no caso está Rio Grande do Sul. Então, utiliza-se essa base de dados do sistema e ele vem um orçamento em branco, apenas com o nome da categoria, né, que eu vou editar aqui agora. Vamos colocar aqui teste. Né? Posso ir editando esses campos. E o orçamento em si, eu posso criar o orçamento com base na minha base de dados, com os itens da minha base de dados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui pintura. Aplicação manual de pintura com tinta texturizada. Não, vou colocar, nesse exemplo aqui, pintura no teto. Então, ele já vai trazer os dados do sistema. Esses dados com base no IBGE, um levantamento feito pelo IBGE de cada região. Então, ele traz aqui, por exemplo, que para fazer a pintura no teto, o material vai custar em torno de R$ 9,88 o metro quadrado. Né? Então, eu, ao invés de colocar 1 metro, eu posso colocar 10 e ele vai calculando o sistema. Vou colocar aqui pintura de parede. Vou pôr aqui pintura texturizada. Posso colocar aqui mais 100 metros. E, basicamente, eu fiz um orçamento aqui de pintura. Né? O custo aqui, eu posso alterar também o custo de material para o que eu achar mais coerente. Se eu achar que aqui está um valor divergente do que eu pratico, eu posso alterar o valor e rapidamente o sistema também já me dá um valor por metro quadrado aqui, né, que são os custos unitários, e ele me dá um valor de orçamento, de pintura de parede, aqui no exemplo básico aqui, 100 metros quadrados de parede, mais 10 metros quadrados de pintura, eu editei aqui os valores só para efeito de exemplo, né? Aí eu posso ir adicionando categorias, ao invés de fazer pintura, eu posso criar remoção de piso, e assim eu vou adicionando itens para essa categoria. Eu posso pegar esses itens tanto do sistema mesmo, como eu posso criar um item aleatório, um item que eu acho que condizente com o preço que eu pratico. Feito isso, eu posso gerar o PDF, ou eu posso também salvar esse orçamento que eu fiz como um template. Eu salvo ele como um template, e depois, quando eu quiser fazer esse mesmo tipo de orçamento, basta eu usar o template que eu acabei de criar. Então, tem um template aqui, que foi criado. Esses templates que está marcado como público já são templates do sistema. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma reforma de coberturas, se eu quero fazer uma reforma no banheiro simples, eu já parto desses templates aqui do sistema, ao invés de eu criar toda vez um orçamento novo. Esses templates foram criados pela nossa equipe de arquitetura e engenharia. E aqui são os templates que eu acabei de criar. Se eu quiser utilizar, ao invés de utilizar a base de dados do sistema, eu posso criar uma própria base de dados. Então, para criar uma base de dados, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que seguir essas instruções. Uma planilha de Excel, no formato XLSX,
eu crio todos esses códigos e crio a descrição do serviço, a unidade de medida, enfim, segue né, segue esse padrão aqui, que daí o sistema consegue ler. Quando eu importar aqui, ele vai ler essa base de dados que você mesmo criou, e eu posso utilizar ela na hora de criar um orçamento. Então, são as funcionalidades, né, do sistema. Aqui são todos os orçamentos que foram criados, ficam gravados aqui. Posso usar a calculadora do quanto custa reformar, para criar esses orçamentos com base já nas calculadoras do quanto custa reformar. Eu posso usar os templates do próprio sistema, ou eu posso usar o template que eu mesmo criei, né? Eu posso criar os templates que eu criei. Eu tenho aqui todo o histórico do orçamento e os detalhes que eu posso ir editando de acordo com cada cliente, se foi aprovado, se não foi, se precisa de revisão. E os dados da minha empresa, eu vou e edito os dados da empresa, a logomarca, enfim, todos os itens que eu acho pertinente para colocar nesse orçamento que eu vou enviar para um cliente. Então, é basicamente isso, é uma plataforma muito simples de mexer, fácil, é isso que a gente quis quando nós criamos a ferramenta, mas ela tem bastante assertividade, foi testada já em em vários serviços que nós fizemos, então, essas calculadoras, com base nesse serviço, e muito prática para enviar também para o cliente. Bom, para fazer a assinatura, basta acessar a plataforma quantocustareformar.com, né? E dentro do site, você tem aqui a parte no meu caso aqui, já está como login, que eu já estou logado, na verdade, então ela já vai direto para cá. Mas aí você assina, quando for fazer o login, tem as opções para ver os planos, também aqui nesse botão de planos e preço. O assinante que for pessoa jurídica, que tem alguma empresa, além dele ter acesso a toda essa funcionalidade da plataforma, ele vai ter a publicidade aqui na nossa ferramenta. Então, a ferramenta é bastante acessada, né? É a primeira coisa que aparece no Google quando digita quanto custa reformar. Então, o assinante, pessoa jurídica, também entra em contato conosco e a gente vai criar um banner para servir como parceiro aqui do nosso site e ter essa publicidade também dentro da plataforma. Bom, basicamente é isso. Então, quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco, né, ali pelo WhatsApp do Quanto Custa Reformar ou por e-mail. Seria isso, tá bom? Obrigado.